Quero saudar cada irmão, cada irmã presente conosco aqui no templo, você que nos acompanha pela internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3. Capítulo 3 de Eclesiastes, nós leremos do versículo 1 ao versículo 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu evangelho, pela tua verdade que um dia nos alcançou, e te pedimos, Pai, que em nome de Jesus Cristo, aquilo que já está proposto no seu coração seja ministrado sobre as nossas vidas, e que o teu Espírito Santo, somente Ele, nos ensine, nos convença e nos leve aonde o Senhor quer que nós estejamos. Que toda honra, louvor e glória sejam dados somente a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu não quero me deter nessa noite num sermão expositivo, mesmo porque esse texto já é bem conhecido de todos nós, mas eu quero sim, de fato, de alguma forma poder compartilhar com você de uma forma reflexiva aquilo que Deus ministrou ao meu coração, para que nós possamos discernir os tempos das nossas vidas. Uma das perguntas mais difíceis de responder, e que ao mesmo tempo é uma das perguntas mais recorrentes na humanidade, é sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? O que é aquilo que te faz vibrar, aquilo que faz você perceber ou você ter a convicção de que a vida vale a pena? O recente evento da pandemia nos mostrou que, de alguma forma, há uma urgência em se refletir a respeito do sentido da vida. Porque a pandemia nos mostrou sobre a finitude da vida. O quanto a vida é fugaz, o quanto a vida é efêmera e o quanto nós não temos controle sobre nada. Eu penso que não existe, aí sou eu mesmo falando, como diz Paulo, né? Agora sou eu falando. Eu penso que não existe um sentido único e universal para a vida. Talvez até a forma ideal de fazer essa pergunta não seja nem qual é o sentido da vida, mas qual é o sentido da minha vida. E que você se faça essa pergunta: qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido de cada fase, de cada tempo? Porque nós somos constantemente transformados. Nós já não somos quem nós éramos há um ano atrás. Não somos quem nós éramos aí na nossa adolescência, na nossa infância. Nós vamos nos modificando. A história, os acontecimentos da nossa vida vão nos transformando em quem nós somos.
Então as fases da nossa vida também vão sendo transformadas. E, consequentemente, o sentido que se tem da vida também vai se modificando. Então, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da sua vida? O que é que me anima? O que é que me esperança? O que é que me fortalece? O que é que me encoraja a continuar, a seguir? O que é que me encoraja a enfrentar cada episódio frustrante da minha vida com confiança, com fé? O que é que me faz sorrir sem um motivo aparente? Você já se pegou sorrindo assim, de repente, do nada, sem nenhum motivo? Isso acontece demais comigo. Às vezes eu estou num determinado local e de repente me vem uma memória, me vem um pensamento, e quando eu vejo eu estou sorrindo. Eu estou sorrindo. Você já se pegou de repente parado no meio da rua, observando o céu? O céu, eu já comentei isso com algumas pessoas, de toda a criação de Deus, o céu é algo que me encanta, que me inebria. Eu gosto muito de admirar o céu, de olhar para o céu. Então, muitas vezes eu paro e eu fico admirando, eu fico olhando o céu me encanta. Eu fico divagando, admirando uma lua cheia. Já aconteceu com você de repente, você está dentro do carro e para num semáforo e você olha para o lado e você percebe a lua no céu escuro, aquela lua cheia. Essa semana tínhamos, lua cheia. Aí você percebe aquela lua cheia naquele céu escuro e você fica ali admirando. E de repente você é despertado pela buzina do carro de trás, dizendo que o semáforo já abriu e que você deve continuar. O que é que te faz levantar todos os dias e seguir? O que é que faz os teus olhos brilharem? O que é que faz o teu coração bater mais forte? Há pessoas que acreditam que ser feliz, ou que para buscar essa tal felicidade, que muitas vezes se resume apenas a uma ânsia por realizações, por plenitude. Há pessoas que acreditam que esse é o sentido da vida, a busca por essa felicidade. Mas, como eu já disse no início, a vida é fugaz, é transitória. E nós corremos o risco, como nos diz Salomão em um outro trecho do seu livro. Se você ainda não parou para ler e para meditar no livro de Eclesiastes, faça isso. Você vai aprender muito. E num outro trecho que nós não lemos, Salomão diz que a vida é só vaidade e correr atrás do vento. Quando nós buscamos, então, essa tal felicidade que se resume a uma ânsia por realizações, por plenitude, por conquistas, a vida se torna apenas isso, correr atrás do vento. E o que é que acontece quando corremos atrás do vento? Não alcançamos nada e não chegamos a lugar algum. Salomão nos apresenta, durante todo o livro, algumas possibilidades ou algumas propostas de felicidade, que podem ou não trazer sentido à vida, dependendo daquilo que você respondeu, ou daquilo que você consegue responder diante da pergunta, qual é o sentido da sua vida. Diz lá no capítulo 1 e alguns versículos do capítulo 2 que o conhecimento pode ser, então, o caminho para essa felicidade. No capítulo 2 diz que talvez o prazer seja o caminho para essa felicidade. Também no capítulo 2 fala a respeito de prosperidade. Talvez ser próspero, conquistar coisas, ter coisas, seja o caminho para essa felicidade e para encontrar sentido na vida. Talvez trabalhar para enriquecer. Talvez seja esse o sentido da vida e que vai nos trazer felicidade. Essas propostas, então, trarão ou darão sentido para a nossa vida, para a nossa existência? Eu refleti muito a respeito disso, particularmente essa semana. Eu recebi essa semana algumas mensagens que me ajudaram a refletir ou a compreender, ou a
ter maior convicção a respeito do sentido da minha vida. E eu só confirmei que a minha vida só faz sentido se ela estiver fundamentada nos propósitos de Cristo. Eu descobri que a minha vida, ou eu confirmei que a minha vida só tem sentido no compartilhar aquilo que Deus tem dado a mim, ofertado a mim, com os outros. Só tem sentido a minha vida se eu me dedicar a algo que é maior do que eu, a algo que está além de mim. A minha vida só tem sentido no cuidar de alguém que não sou eu, cuidar de alguém que é o meu próximo. A minha vida só faz sentido no propósito de alcançar pessoas com o amor de Jesus Cristo, de abraçá-las, de acolhê-las como iguais, como irmãos e irmãs, pertencentes a um só corpo. Oferecer-lhes a oportunidade da experiência da nova vida que só Cristo pode dar, de uma vida abundante, de uma vida plena de sentido. Negar-me a mim mesmo e carregar e tomar a minha cruz. Morrer para o meu eu, para experimentar a ressurreição em Cristo Jesus. Saber que Cristo habita na plenitude de Deus e que Deus ocupa todo o universo e que o poder da ressurreição tem agido em todo lugar e quer alcançar toda a humanidade, levando cura, levando esperança e levando novas possibilidades. O que é que dá sentido para a sua vida? O que é que te faz continuar apesar de? O que é que traz sentido à sua vida, à sua existência? Que faz a vida valer a pena para você? A palavra de Deus nos ajuda a encontrar essa resposta. Ela nos leva até Cristo. Ela nos mostra como ter experiências com Ele. E a partir da leitura da palavra, a partir da absorção, da compreensão e da prática da palavra, porque lá está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra ilumina os nossos caminhos, a palavra revela o caminho que nós devemos seguir, e ela nos mostra que nós não percorremos esses caminhos ou esse caminho sozinhos. Deus, o Emanuel, está conosco em todo o tempo. E Ele vai revelando nessa proximidade, nessa caminhada, o sentido para as nossas vidas. No texto que nós lemos, fala-se a respeito de tempo, e diz que há um tempo determinado para todas as coisas, mas nós não podemos fazer, não é saudável que nós façamos uma leitura determinista desse texto, como se nós disséssemos, isso seria o equivalente a nós dizermos que Deus escolhe e que Deus determina um tempo para que haja guerra. E aí, de repente, Deus diz: não, já houve guerra suficiente, agora vou determinar um tempo de paz. Ah, não, agora Deus está determinando que é um tempo de amor, então eu vou vivenciar esse amor. Não, agora Deus, de repente, chama um dos seus anjos, Ele dá a ordem: ora, agora é tempo de odiar. Derrame ódio sobre os corações. Se nós olharmos e fizermos uma leitura determinista desse texto, é isso que está dizendo. E não é coerente interpretarmos dessa forma. Sim, Deus está no controle de todas as coisas, Deus continua tendo o controle sobre tudo, mas dizer que tudo que acontece já está pré-determinado é simplista demais e nos isenta da responsabilidade sobre aquilo que acontece nas nossas vidas. É como nós dissermos, ou é como se nós dissermos: bom, já que tudo já está pré-determinado, eu já vou sentar e esperar que as coisas aconteçam. E não é assim. Há coisas sim que independem da nossa vontade, como, por exemplo, envelhecer. E nós damos graças a Deus quando nós envelhecemos, porque é sinal que estamos vivendo. Só não envelhece aqueles que morrem cedo. Então, envelhecer independe
da nossa vontade, não há nada que possamos fazer sobre isso. Mas existem coisas que acontecem a partir das nossas escolhas, a partir das nossas ações, a partir das nossas decisões. E nós precisamos então discernir os tempos, discernir os momentos, os ciclos da vida, para que ela faça sentido e para que nós possamos descobrir o sentido que a vida tem para nós, para cada um de nós. Identificar e viver esse tempo, esse ciclo. Lá no versículo 15, que nós não lemos, diz assim: o que é, já foi, e o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Há uma outra versão da Bíblia de Jerusalém que diz: Deus busca aquilo que foge. Deus busca aquilo que foge. Aquilo que foge é exatamente o momento presente. Porque aquilo que está acontecendo agora já não é. Já deixou de ser. Já virou passado. Está escapando a todo instante das nossas mãos. E é nesse momento que Deus se encontra. É no presente que Deus se encontra. Não adianta buscar Deus lá no passado, buscar viver experiências com Deus no passado, porque hoje já foi. E não adianta também buscar Deus ou esperar para buscar Deus no futuro, que ainda será. Se você quer encontrar Deus, é agora. É no presente. E é nesse tempo, seja ele qual for, é nesse tempo que você está vivendo. Seja ele bom, seja ele ruim, seja ele desafiador, ou seja ele tranquilo, seja ele de riso, ou seja ele de pranto. É nesse tempo que Deus se encontra. E é nesse tempo que você pode encontrar Deus. É na concretude da existência que você encontra Deus. Não é na saudade, não é na nostalgia do passado e nem na ansiedade com relação ao futuro incerto. É no agora, é no presente, na concretude da vida, que você encontra Deus. E nesse reconhecimento, nesse discernimento do tempo vivido, Deus se revela e Deus nos sustenta. Então há um tempo, como diz o texto, e aí, na interpretação que o Espírito Santo me deu, aí existe então um tempo em que sentimentos e que ações de amor aproximam as pessoas. E elas estabelecem relacionamentos, e elas formam famílias, e elas formam vínculos, mas há tempos em que para alguns esse amor e esse vínculo passam, deixam de existir. É tempo então de afastar-se. Há tempos de matar, de derrubar, de curar, de construir, é o que diz o texto. Ou seja, tempos em que as coisas vão perdendo o sentido. E nós, muitas vezes, teimamos em preservar algo que já não faz mais sentido. É preciso, então, entendimento, sensibilidade para compreendermos quando os ciclos se encerram. É preciso coragem para permitir que novos ciclos venham. Há coisas que precisam ser arrancadas, é o que diz o texto. Porque não vão cessar ou não vão deixar de crescer naturalmente. Não vão. Precisamos decidir tirá-las de dentro de nós, das nossas vidas, para que novas sementes sejam plantadas, para que novos frutos venham, para que novas árvores floresçam. Para que a renovação da vida aconteça sobre nós. Há tempo de rasgar, há tempo de costurar, diz o texto, tempo de rasgarmos as nossas vestes diante de Deus em arrependimento, em contrição, tempo de confessar pecados, tempo de buscar transformação de vida, tempo de buscar vestes novas, de renascer, de nascer do Espírito. Não podemos considerar só o tempo cronos, o cronológico, mas também o kairos, que é o tempo de oportunidades, que é o tempo de Deus, que é o melhor tempo, que nos anima, que nos esperança, que nos renovam. Viver esses tempos na sua plenitude. Se é tempo de chorar, meu irmão, chore. Não tenha vergonha de chorar, chore. Não contenha o choro, mas tenha o discernimento
de perceber quando o choro deve cessar. Tenha esse discernimento, porque senão você incorre no risco de adoecer. E não chore só por você. Chore pelo outro, chore com o outro. É o que nos ensina a palavra. Lembra, no início nós falamos que a palavra nos traz essa revelação sobre o sentido da vida, e a palavra diz que nós temos que chorar com aqueles que choram. Então não chore só com você, não chore só por você, chore com o outro. Chore pelo outro. Chore as suas perdas, chore solidariamente. Mas quando chegar o tempo do riso, o tempo da alegria, celebre, sorria, pule de alegria, conte as bênçãos, como diz o hino. Celebre a vida é uma dádiva, a vida é um presente divino. Reparta a sua alegria e participe da alegria do outro, porque a palavra também diz: se alegre com aqueles que estão alegres. Seja grato, desenvolva a gratidão na sua vida, alimente a sua fé e avive a sua esperança. Decida como você quer viver, como você quer levar a sua vida. Você tem liberdade para isso. Deus nos criou com livre-arbítrio. Assuma a responsabilidade sobre a sua vida, torne-se protagonista da sua história. Não terceirize isso a ninguém. Não espere que as coisas aconteçam, faça-as acontecer. Faça as coisas acontecer. Deus está com você e Ele vai te instruir. Ele vai te orientar durante o caminho, Ele vai te fortalecer todas as vezes que você cair, Ele vai te levantar. Confie no Senhor. Todos nós temos dons, todos nós temos talentos. E eles são potencializados quando nós os colocamos a serviço de Deus e a serviço do outro. A serviço da vida, a serviço de uma causa maior. Nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus. Não deixe Deus fora da sua vida. No tempo da dor, no tempo do choro, se derrame na presença do Senhor. Busque consolo e renovação no Senhor. E no tempo do riso, no tempo da alegria, agradeça a Deus. Convide Deus para fazer parte da sua festa. Convide Deus para fazer parte da sua celebração. Experimente o vinho que vem de Deus, porque esse vinho não acaba. Esse vinho dura para sempre. Esse vinho provoca em nós o milagre da transformação. E acredite, meu irmão e minha irmã, o vinho que vem de Deus é o melhor. É o melhor. Eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a fechar os teus olhos, a se colocar na presença de Deus e a permitir que o Espírito Santo te ajude a responder o que dá sentido à sua vida. Qual é o sentido da sua vida? Eu compartilhei um pouco com você o que dá sentido à minha vida, qual é o sentido da minha vida. Mas ele pode ser também o sentido para a sua vida. A presença de Deus. A presença de Deus em todo o tempo. Discernir esses tempos e vivê-los na plenitude nos permite sermos pessoas saudáveis, pessoas com corpo saudável, pessoas com a mente saudável, pessoas com espírito saudável, pessoas que compreendem a transitoriedade da vida e a recebem como uma dádiva divina. Viver a palavra de Deus nos possibilita encontrarmos sentido para a nossa vida. Uma vida consagrada a Deus, na presença de Deus, alicerçada na providência de Deus. Experienciada com coragem, com fé e com amor. E nessa consagração diária e constante das nossas vidas a Deus, uma vida de serviço, uma vida de cuidado, uma vida de acolhimento, uma vida que busca proximidade, uma vida de comunhão, uma vida de unidade, uma vida de afeto e de afetividade, porque eu também fui lembrada essa semana que eu afeto a vida das pessoas, que eu deixo marca na vida das pessoas, assim como elas me marcam, assim como elas me afetam. Na busca, como é o tema da Igreja Metodista para esse ano, de santidade pessoal, social, integral. Uma vida de busca pelo reino de Deus e pela sua justiça.
É nisso, meu irmão, minha irmã, que eu encontro o sentido da vida. E você também pode encontrar. Você vai ouvir agora uma canção. E eu te convido a, nesse momento, consagrar a tua vida, os teus sonhos, os teus planos ao Senhor. Saber que Ele está com você, que Ele cuida de você, que Ele tem o melhor para você. E que seja qual for o tempo que você esteja experimentando, você não está sozinho, o Senhor está com você. E somente nele você pode encontrar sentido para a sua vida.